Então, né, o problema ele é semelhante com esse daqui, né, ao do potencial degrau, mas é um caso onde, na verdade, a gente tem uma barreira de potencial. Então, esse potencial ele é limitado a uma certa região do espaço. E aí, de novo, eu vou assumir que eu tenho uma partícula que está vindo aqui com uma energia menor do que esse V0. Então, classicamente, aconteceria exatamente a mesma coisa, a partícula iria, né, bateria nessa barreira de potencial e bateria e seria refletida. Mas a gente viu que no caso, né, do potencial degrau, tem uma pequena probabilidade de penetração aqui. Né? E aí, o que será que acontece agora se esse potencial ele não está, né, ele não está indo até o x infinito? Se ele agora para aqui, né, será que a minha partícula vai conseguir atravessar essa barreira? Então, é isso que a gente vai discutir. Tá? E vai ser, a estratégia vai ser praticamente idêntica à que a gente fez antes. Então, buscar alto estado de energia, escrever as soluções. Agora a gente vai ter 3 regiões do espaço. Então, a gente vai quebrar as nossas soluções nessas 3 regiões, encontrar soluções em cada região do espaço, aplicar as condições de contorno e, enfim, e tentar encontrar os coeficientes. Aquele problema da normalização da função de onda vai continuar, a gente vai continuar com uma função que não é normalizada, mas aí a gente assume que ou ela vai a zero no infinito, ou, na verdade, a gente vai realizar combinações lineares dessas funções para ter uma função bem comportada. Né? Mas, exceto pela normalização, todas as outras condições a gente vai impor aqui. Tá? A gente vai notar que tem uma outra diferença pequena, mas o grosso é igual. Né? O ponto também é que eu vou ter agora que colar as minhas soluções em 2 pontos diferentes, em 0 e A. Então, algebricamente, é mais trabalhoso esse problema. Certo? Então, vamos lá. Tá? Então, classicamente, né, só para... É sempre bom a gente ter a ideia clássica, né? O que aconteceria é isso que eu falei para vocês, a partícula iria e voltaria, a velocidade dela seria... Né, mudaria de sentido. Quanticamente, a gente tem que vir aqui e resolver a equação de Schrödinger independente do tempo. Né? Então, novamente, estou buscando alto estado de energia. E são essas, né, equações diferenciais que eu tenho que resolver, então. Certo? Então, a segunda derivada dessa minha função vai ser igual a menos 2m sobre h cortado ao quadrado. Eu passo esse termo para cá, e menos vx. E aí, como o V está definido em partes, né, na região do eixo negativa, do eixo x negativo é zero, e para x maior do que A ele é zero também, então eu vou ter que quebrar essa minha equação em 3 regimes diferentes, em 3 regiões do espaço, e aí encontrar as minhas funções em cada uma dessas regiões, e aí, no final das contas, aplicar as condições de contorno. Então, é isso que a gente vai ter que fazer aqui. Então, nas 3 regiões, a gente tem, né, primeiro, no eixo x negativo, o potencial é zero. Então, a minha equação diferencial vai ser simplesmente segunda derivada de x igual a menos 2m sobre h cortado ao quadrado e, porque eu não tenho potencial, né, vezes φ. E aí, né, o que a gente tem que avaliar nesse tipo de equação, né, onde a segunda derivada é a própria função vezes um coeficiente, é se o coeficiente aqui na frente é positivo ou negativo. Né? Nesse caso, ele é negativo, então as minhas soluções gerais nessa região do espaço vão ser aquelas exponenciais complexas, ou poderia escrever em termos de senos e cossenos. A vantagem de usar essas exponenciais complexas, né, é que elas têm uma interpretação física, né, que a gente viu que é importante. Elas representam uma onda indo em uma direção e uma onda indo na direção oposta. Então, elas têm essa conexão física que é mais, eu acho, que nos dá alguma coisa além de usar as soluções seno e cosseno. E esse K, a gente lembra justamente a raiz desse coeficiente aqui. Aí, na região onde eu tenho meu potencial, vai ser também muito parecido com o que a gente fez no caso do potencial degrau, né? Só que aqui eu tenho um potencial, então vai ser menos 2m sobre h cortado ao quadrado e menos V0. Só que o meu, vezes φ, né? Só que o meu V0 é maior do que a minha energia,
Né? Então, isso aqui, na verdade, é um número negativo, vezes esse menos vai me dar um número positivo. Então, para eu deixar isso explícito, eu vou jogar o sinal de menos para dentro do parênteses. E eu fico com o sinal de mais aqui, então. Então, de novo, eu tenho uma equação diferencial com aquela cara, mas aqui a constante é positiva. Quando a constante é positiva, o que vai mudar é que as minhas exponenciais vão ter que ser reais e não complexas. Então, aqui eu vou ter um B1 e catil x mais B2 e menos catil x, onde o catil agora vai ser V0 menos E sobre H cortado. Então, eu estou passando isso meio rápido porque vira meio automático, né? Essas soluções de potencial constante sempre é uma exponencial complexa ou uma real. Só depende do qual é o sinal do coeficiente que aparece aqui na frente. E aí, finalmente, na última região do espaço, a gente vai ter algo exatamente igual ao primeiro caso, né? Porque eu tenho aqui, de novo, o meu potencial vai ser zero. Só que é uma outra região do espaço, né? Então, os meus coeficientes aqui não precisam ser os mesmos, certo? Que vai ser C1 e C2. Então, dividi minha equação em 3 regiões, tenho 3 soluções. E agora o que eu tenho que fazer é impor condições de contorno, certo? Então, essa aqui é a minha solução geral, tá? Em cada região do espaço. E aí eu tenho que colar essas soluções. Tá? Então, eu tenho aqui, né, as condições de que a minha função tem que ser contínua e finita, a derivada tem que ser contínua e finita, que possui valores únicos, isso já é automático, e que é normalizável, que a gente não vai aplicar, porque essas soluções elas têm aquele problema de não serem normalizáveis, a não ser que a gente assuma que elas sejam zero, muito distante do meu potencial. Então, finito já está satisfeito, valores únicos já está satisfeito, o que eu tenho que impor é continuidade. Mas tem uma condição importante aqui nessas soluções. Então, essas são soluções gerais, só que para o caso particular que eu estou discutindo, né, eu estou assumindo que a minha partícula está vindo aqui da esquerda. Né? Então, o que pode acontecer com ela? Bom, ela pode ser refletida, certo? E ela pode ser transmitida. Então, se eu olhar aqui nessa região de x maior do que a, eu só posso ter uma onda indo para a direita, que representaria a minha partícula que foi transmitida. Eu não posso ter uma onda voltando. Da onde que ela veio? Se a minha partícula veio aqui do lado esquerdo, ela, tudo bem, pode até atravessar a minha barreira, mas quando ela atravessar, ela vai estar se deslocando para o lado direito. Tá? Então, nesse caso em particular, que a gente está assumindo uma condição inicial, que seria a minha partícula vindo da esquerda, nessa região do espaço eu só posso ter uma onda que se desloca para a direita, que é justamente essa onda C1 aqui, que está atrelada a esse coeficiente C1. Ou seja, essa parte da minha solução, apesar de ser matematicamente possível, não satisfaz a minha condição inicial de que a partícula vem da esquerda. Então, a gente assume, a gente força esse C2 a ser zero, para que satisfaça a minha condição inicial. Né? Notem que isso é uma particularidade, né, do problema, né, da condição inicial que eu assumi. Se eu tivesse assumindo que a minha partícula viesse daqui, mudaria já a situação. Porque aí, aqui eu poderia sim ter uma onda incidente e uma refletida, e aqui eu só poderia ter uma transmitida. Então, isso faz parte das condições, das hipóteses que a gente está pondo na nossa condição inicial, né, de que a partícula vem da esquerda. Então, isso nos ajuda porque a gente já se livra de um coeficiente. Então, agora vamos analisar o que a gente tem de condições, certo? A gente vai ter continuidade em zero, continuidade em A, tanto para φ quanto para φ'. Então, isso são 4 equações, né? Porque são 2 pontos e eu tenho continuidade para φ e φ'. Então, eu tenho 4 equações e eu teria, em princípio, normalização também. Então, eu tenho 5 condições e eu tenho aqui 5 coeficientes. Então, eu vou conseguir satisfazer todas essas condições com esses coeficientes. De novo, não vai aparecer quantização de energia. Né?
Isso vai sair naturalmente das soluções do problema, né? A gente, novamente, não tem que assumir ou adivinhar que isso vai acontecer, mas já dá para intuir olhando, né, para o número de coeficientes que a gente tem e o número de condições que a gente tem que satisfazer. Tá? Então, vamos lá. Né? E aqui, essa parte que eu vou passar rápido, porque é bastante álgebra, mas não tem muito segredo. É, de fato, impor as condições. Certo? Então, eu vou impor as condições tanto para φ quanto para φ', certo? Então, em x igual a 0, né, eu tenho que colar essas duas soluções aqui. Então, A1 mais A2 tem que ser igual a B1 mais B2, mas eu quero colar também, já vou aproveitar e escrever as condições para a derivada da minha função. Então, para a derivada da minha função, eu vou ter que IK A1 menos IK A2 vai ter que ser catil B1 menos catil B2. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu derivei a minha função, né? Essas derivadas são relativamente simples, porque só saem esses coeficientes aqui, e aí eu igualei as derivadas em x igual a 0. Aí eu chego nessa equação aqui. Faço algo análogo, só que agora em x igual a a. E a gente já vê por que algebricamente é mais complicado esse problema, né? Porque em x igual a, essas exponenciais não são mais 1, que nem era no caso de x igual a 0, né? Que era simples. Agora elas têm, né, essa dependência aqui. Então, algebricamente vai ser mais difícil trabalhar com elas. Mas, enfim, também a gente vai conseguir resolver. E para as derivadas, eu vou ter algo parecido. E do lado direito aqui, eu vou ter IK, C1 e IK. Né? Então, essas 4 equações me dão as condições de continuidade da minha função e da minha derivada. As outras a gente viu já foram satisfeitas. Tá? E agora, a próxima etapa é pegar essas 4 equações e resolver. Né? Obviamente, eu tenho 5 coeficientes, então eu posso escrever os outros 4 em função desse quinto, que eu vou escolher como A1. Então, vou escrever B1, B2 e C1 em função do A1. Né? Então, o A1 é aquela amplitude da onda incidente. Então, se eu fizer isso, certo? Não vou enfim, detalhar muito essas contas, certo? Mas, enfim, dá para, né, ir desenvolvendo essas contas. Nas notas isso está um detalhe. A gente vê que as contas vão ficando grandes, mas a lição aqui não posso desistir, né? Vou falar, não, as expressões estão grandes demais, está muito complicado, desisto. Né? Não pode ser isso. A gente vai ver que se a gente tivesse desistido, ou sei lá, né, quem resolveu esse problema primeiro tivesse resistido, teria perdido né, excelentes resultados. Tá? Então, obviamente, a gente sempre tenta simplificar no possível, né? Reescrever, rearrumar as equações, mas tem horas que não tem jeito, a gente tem que ir lá e botar a mão na massa e resolver. E aqui, em particular, eu vou introduzir esse coeficiente complexo, porque eu vejo que ele aparece aqui em diversos lugares. Certo? Então, para a notação ficar mais compacta, eu vou introduzir esse gama, que é um número complexo. Certo? Então, se eu tiro o complexo conjugado dele aqui, aparece um menos aqui. E aí, enfim, fazendo essas contas, eu chego nessas expressões aqui que não são nada amigáveis, mas eu consigo escrever todos os coeficientes em função de A1. Tem um caso em particular aqui que eu consigo simplificar um pouco, né? Eu tenho essas exponenciais reais, e aí eu lembro que eu posso escrever isso em função, né, dessas funções seno e cosseno hiperbólico. Né? Então, a gente lembra que o seno hiperbólico de x é ex menos e menos x sobre 2. Então, a gente encontrou esses coeficientes, são expressões horrendas, mas tudo bem, é isso que a gente tem. Né? Se a gente tiver, né? Então, só para a gente se situar aqui, quais são os parâmetros que a gente tem? Né? Se eu quiser fazer uma conta numérica, o que eu precisaria saber? Né? Bom, eu preciso saber quanto que vale esse A, que é a largura da barreira,
Eu preciso saber quanto que vale a energia da partícula, que vai me fixar o valor do K, e quanto que vale a altura da barreira, o V0, que vai me fixar o valor do Ktil. Certo? E, obviamente, eu vou precisar da massa da partícula também. Mas, dado esses parâmetros, eu consigo calcular numericamente esses coeficientes. Tá? Então, se eu escrever a minha solução completa agora, esse pequeno monstro aqui, mas tudo bem, certo? É o que a física quântica nos dá. Tá? Então, eu escrevi tudo em função desse coeficiente A1. Eu tenho aqui uma onda incidente, né, que é a onda que está vindo da esquerda, então está me representando uma partícula incidente. Eu tenho aqui a onda refletida com esse coeficiente gigante aqui. Entre, né, 0 e A, onde eu tenho meu potencial, eu tenho essas exponenciais, certo? Que me dizem, então, que a minha partícula pode penetrar na barreira. E não só isso, para x maior do que A, eu tenho uma onda transmitida. Então, agora a minha partícula não só penetra na barreira, como consegue atravessar. Tá? Então, essa minha partícula consegue, né, atravessar essa barreira. Tá? O que é algo totalmente diferente do caso clássico. Do caso clássico, né, se eu jogo uma partícula com uma energia menor do que V0, ela vai ser refletida sempre. Aqui não, aqui agora tem uma probabilidade dela atravessar essa barreira. Tá? E aí a gente pode calcular, por exemplo, qual é essa probabilidade, né, que é dada por aquela taxa de transmissão, ou coeficiente de transmissão. Né? Como é que eu calculo ele? De novo, eu olho o coeficiente que está acompanhando a minha onda a minha onda transmitida e divido pelo coeficiente da onda incidente, que nesse caso é A1. Certo? Então, eu vou pegar isso daqui, que está multiplicado por A1, e dividir por A1. Né? Calcular o módulo ao quadrado disso. Né? Então, vai ser efetivamente o módulo ao quadrado dessa expressão gigantesca aqui. Tá? Então, é esse o coeficiente que a gente teria que calcular. E aí, se a gente fizer um monte de manipulações, de novo, nas notas isso está detalhado, eu consigo simplificar essa expressão, não muito, mas eu consigo simplificar ela com essa cara aqui. Tá? Então, depende desse semi-hiperbólico e, enfim, depende desses... Né? Então, depende da largura da minha barreira e depende da altura da barreira, do V0, e da energia da partícula, né? Que vai me definir o Ktil e o K. Né? Então, estão aqui todas as minhas constantes. Tá? E aí tem um caso em particular que eu posso fazer uma aproximação, onde eu consigo chegar numa expressão um pouquinho mais simples, tá? Que é o que acontece se essa barreira for bem pequenininha, se esse A for bem pequeno. Tá? Ou, na verdade, é o caso contrário, desculpa. Se esse A for muito grande, né? Se a minha barreira for larga, tá? Aí eu posso... Né, esse seno hiperbólico aqui eu posso simplificar ele, eu posso escrever ele em termos só dessa exponencial, porque a outra vai ser um número muito pequeno. Tá? E aí eu chego nessa expressão para o meu coeficiente de transmissão. Tá? Esse aqui, como o meu A é grande, isso vai ser exponencial de um número grande. Então isso aqui vai ser um número grande, que vai ser muito maior do que 1. Tá? Então eu posso aproximar isso daqui como 16k² sobre Ktil ao quadrado elevado a menos 2 Ktil-A. Né? Se eu desprezar esse 1 com relação a esse número aqui, né, eu posso inverter essa fração, eu chego nesse resultado. Né? Por que isso é interessante? Porque isso me diz o seguinte, né, pelo menos uma condição física a gente consegue analisar desse resultado. É que se essa barreira de fato for larga, a chance de probabilidade de transmissão que é dada por isso daqui, ela cai exponencialmente com a largura da barreira. Que era algo que a gente tinha visto também no caso do potencial degrau. Né? Quanto mais longe eu estou da interface, menor é a chance de eu encontrar a partícula lá. Só que agora a minha interface acaba. Né? Então, se a minha barreira for muito larga, a chance da minha partícula conseguir atravessar ela vai diminuir. Tá? Né, graficamente, isso aqui é o resultado exato, não é sem nenhuma aproximação, né? Aqui vamos primeiro olhar com relação à largura da barreira. Então aqui eu tenho o meu coeficiente de reflexão, ou seja, probabilidade da partícula ser refletida, que nada mais é do que 1 menos a probabilidade de ser transmitida. Certo? Então a soma dos dois sempre tem que dar 1. Então, se a minha barreira ela é bem pequenininha, eu tenho uma alta probabilidade de transmissão e uma baixa probabilidade de reflexão.
Conforme vai aumentando a largura da barreira, a probabilidade de reflexão vai aumentando, ou seja, a partícula agora começa a sempre ser refletida e a probabilidade dela ser transmitida cai exponencialmente e rapidamente vai para zero. E com relação à energia, né? Bom, a energia é sempre menor do que V0, mas eu vejo que conforme eu vou chegando cada vez mais próximo de V0, né? Isso aqui que está no eixo X é a razão entre esses dois números, né? Então, 1 seria energia igual a V0. Conforme eu vou aumentando a energia, a minha probabilidade de transmissão vai aumentando, né? Então, também, se eu tiver com a energia cada vez mais próxima do V0, aumenta a chance dessa partícula ser transmitida. Tá? E aí, a gente, para visualizar isso, a gente pode usar de novo aquele, né, eu posso, de fato, fazer aquele cálculo mais completo com um pacote de onda incidindo na minha barreira, né? Então, se eu fizer isso, certo? Essa aqui é uma barreira bem fininha, e aí eu vejo, né, que acontece, né? Conforme a minha partícula ela começa de novo, né, atrás da minha barreira, ela vem, interage com a minha barreira, depois vocês podem ver uma pequena fração dessa onda continua além da barreira, ou seja, eu tenho uma probabilidade de encontrar a partícula depois da barreira e também uma probabilidade de encontrar ela antes da barreira, né, depois que ela colidiu. Né? Então, esse coeficiente de transmissão e reflexão estão me dando essas probabilidades. Qual a probabilidade de eu encontrar ela depois? Qual a probabilidade de eu encontrar ela antes? Tá? Então, de novo, é isso aqui. A gente vê aqui à direita tem uma ondinha se propagando. Tá? Então, esses coeficientes de transmissão que a gente calculou usando essas soluções estacionárias que não estão de fato representando uma partícula indo contra a barreira e voltando, eles ainda assim me dão a probabilidade de transmissão e reflexão corretas. Tá? De novo, não estou mostrando para vocês que é essa conexão, mas né, aceitem que se eu calcular dessa maneira, eu obtenho as probabilidades corretas, que concordam com um caso mais completo, que é como esse do vídeo que eu estou mostrando para vocês. E aí, só para... Né, eu falei para vocês que valia a pena fazer todo esse esforço. Na verdade, eu pulei todas as etapas dolorosas das contas. Vocês vão ter que fazer na lista de exercícios. Tá? Então, eu deixo para vocês o sofrimento. Mas eu falei para vocês que tinha uma recompensa. Né? Tem uma aplicação importante desse efeito, que a gente chama de efeito de tunelamento quântico. Tá? Então, de uma maneira bem grosseira, né? Como se eu jogasse uma bolinha contra a parede e ela conseguisse atravessar a parede. Né? A gente viu que isso só acontece se a parede for muito, muito fina e se a partícula for microscópica, né? Ou na escala atômica. Né? Se eu tiver uma partícula de poeira, ela não vai conseguir atravessar a parede, porque, de novo, a penetração dela vai ser mínima. Tá? Mas para partículas microscópicas ou na escala atômica, né? Por exemplo, para elétrons dentro de átomos, esse tunelamento de fato acontece. E ele é usado em uma aplicação muito importante, que é justamente um microscópio. Certo? Então, é um microscópio que usa esse fenômeno de tunelamento para enxergar o material. Né? E como é que funciona esse microscópio? Né? De uma maneira bem simplificada, ele chama de fato microscópio de varredura de tunelamento, tá? Mas enfim, um microscópio de tunelamento. Ele tem aqui a ponta do microscópio, então é de fato uma ponta que você quer mapear como é que está a distribuição, qual é a distribuição dos elétrons nesse material aqui. Como é que como é que esses elétrons estão distribuídos na superfície desse material. E eu tenho uma distância aqui, que faria o papel da nossa barreira de potencial, certo? E eu coloco esse material e a minha ponta com uma diferença de potencial. Então, eu aplico aqui uma diferença de potencial, ou seja, esse material, né, para um elétron sair daqui e vir para a ponta, ele vai ter que atravessar essa barreira de potencial. Tá? Então, se eu mapear esse problema no que a gente discutiu agora, né, esse V0 justamente me dá uma barreira de potencial, e para o elétron sair daqui e chegar na ponta, ele tem que tunelar essa barreira de potencial.
né? Essa barreira de potencial é ajustada de tal forma que a energia do elétron é sempre abaixo da barreira. Tá? Então, ele tem que fazer esse tunelamento aqui para conseguir chegar na ponta. E aí, o que é medido? Né? Medido essa corrente elétrica, a corrente dos elétrons que estão tunelando e chegando no microscópio, né? Nessa ponta. E aí, com essa corrente elétrica, eu consigo determinar se um elétron tunelou ou não. E por que isso é importante? Né? Por que essa técnica, né, é melhor do que um microscópio óptico? Sei lá. O ponto é que essa probabilidade de tunelamento, a gente viu aqui, né, ela é proporcional a essa exponencial aqui. Né? Ou seja, ela cai muito rápido com a distância entre a ponta e o material. Então, se tem uma região desse material que é um pouquinho mais alta, né, e diminui um pouco essa distância, a probabilidade de tunelamento aumenta rapidamente. Tá? Então, a minha corrente, que é medida aqui, ela é muito, muito sensível à distância entre a ponta e o material. Extremamente sensível. Tão sensível que a gente consegue medir coisas na escala atômica, tá? Na escala de nanômetros. Tá? E aí, usando, né, então deixa eu só... Tudo isso que eu falei para vocês está ilustrado num videozinho aqui, que é exatamente isso que eu falei, mas só para ajudar a visualizar. Né? Esse, né, é o fenômeno de tunelamento. Obviamente, essas, né, representações dessas ondas seriam uma representação da minha densidade de probabilidade. Tá? E aí, aqui ele está mostrando, conforme a gente vai diminuindo a barreira, a chance de transmissão aumenta, né? Então, de vez em quando a minha partícula é refletida, de vez em quando ela é transmitida. E agora ele ilustra como é que funciona esse microscópio, né? Então, tenho essa ponta, e aí imagina que eu tenho os átomos lá distribuídos, e aí conforme esse microscópio passa por cima de um desses átomos, os meus elétrons tunelam e geram uma corrente elétrica. Eu consigo, portanto, mapear a posição desses átomos e, na verdade, mais do que isso, mapear até a densidade dos elétrons, onde os elétrons estão distribuídos no meu material. Então, essa é uma representação bem esquemática de como ele faria, por exemplo, um mapeamento da distribuição desses átomos. Né? Toda vez que eu movo o meu ponteiro e meço uma corrente elétrica, eu estou vendo eu sei que ali eu tenho uma densidade maior de elétrons. E aí eles conseguem fazer medidas impressionantes, né? Por exemplo, essas são imagens, obviamente isso não é uma foto ótica, né? Mas é uma imagem construída justamente com esse microscópio, essa técnica de microscópio de tunelamento. Né? Então, o que são essas ondas e esses picos? São justamente as posições onde eu tenho átomos, onde eu tenho elétrons. Tá? Então, essa parte vermelha aqui é um arranjo que eles construíram, obviamente, artificialmente, de átomos de cobre, se eu não estou enganado, onde eles conseguiram organizar esses átomos de cobre. Eles chamam isso de um curral, porque eles conseguiram, né, fazer uma cerca aqui com átomos de cobre. E aqui dentro, né, essas ondas azuis aqui, elas estão representando as regiões com maior densidade de elétrons ou menor densidade de elétrons. Mais do que isso, regiões onde eu tenho maior probabilidade de encontrar elétrons e menor probabilidade de encontrar elétrons. E a gente vê, né, que essas regiões, de fato, fazem uns padrões como se fossem ondas. Então, esses elétrons, né, que estão lá no meu material, de fato, a densidade de probabilidade deles aqui, esse é um dos casos, né, onde eles estão limitados a essa região do espaço. Então, eu tenho que ter múltiplos inteiros de ondas que chegam aqui no zero. Tá? E a gente vê isso acontecendo, tá, na prática. Né? Isso é uma medida real, certo? Da densidade dos elétrons. Né? Não é uma simulação computacional. Tá? E aqui está um outro exemplo também, agora circular. E a gente vê que nesse caso, de fato, a gente tem um padrão de ondas muito bonitinho aqui. E isso só é possível usando esse fenômeno de tunelamento que permite uma medida muito, muito precisa da posição desses átomos.
E só para encerrar, né, eles podem fazer o oposto. Eles podem, na verdade, fazer, em vez do tunelamento do material para o microscópio, eles podem inverter a diferença de potencial e fazer um tunelamento do microscópio para o material. Por que isso é útil? Porque eles podem posicionar em certos lugares do material átomos com uma precisão muito grande. Então, por exemplo, aqui, né, como é que eles fizeram essas cercas de átomos? É justamente com o mesmo microscópio, só que, né, usando uma técnica um pouquinho diferente, eles conseguem ir posicionando esses átomos no material. Então, eu vou colocando esses átomos no meu material com uma precisão absurda. Né? A gente está falando aqui de manipulação de átomos, na escala de nanômetros. Aqui, né? Eles conseguem fazer isso. Né? A IBM é uma das que, né, trabalha muito nessa técnica de microscópio de tunelamento. Essas imagens são delas. E ela fez né, só para a cereja do bolo aqui, ela fez um vídeo que é chamado do menor vídeo do mundo, né, que é um vídeo justamente usando essa técnica de movimentar os átomos e colocar eles onde eles querem. Né? Então, cada pontinho aqui é um átomo, a gente vê que eles até formam certas ondas ao redor deles, que são as densidades eletrônicas ao redor deles. E aí eles fizeram essa técnica para movimentar o átomo de um ponto para outro. E aí eles tiravam fotos, né? E aí eles faziam um filme, eles fizeram esse filme, A Boy and His Atom, movimentando esse átomo e fazendo frame a frame. Né? Então, cada pontinho, cada bolinha que a gente está vendo aqui, de fato é um átomo. Né? Eles conseguiram movimentar utilizando essa técnica. E eles conseguiram, né, eles usam a técnica tanto para movimentar o átomo, quanto para mapear o arranjo. Né? Então, tanto para tirar essa foto, quanto para movimentar o átomo, eles usam essa técnica de tunelamento. Né? Então, cada pontinho aqui é um átomo sendo movimentado. Então, a gente vê o nível de precisão que essa técnica permite. Né? Obviamente, eu apresentei uma versão super simplificada, mas ela permite um nível de controle, né, absurdo. Né? Que foi, né, isso é algo recente da última década e meia, que a gente conseguiu chegar nesse nível de precisão. Né? Então, agora a gente consegue manipular esses átomos usando essa técnica de tunelamento com uma precisão absurda. Então, isso é só para mostrar para vocês como, às vezes, essas contas, que nem são tão horrendas assim, valem a pena. Né? Vale a pena a gente seguir até o final, a gente chega em certos resultados interessantes. Tá? Então, era isso que eu tinha para discutir aqui. Na lista de exercícios, eu vou pedir para vocês colocarem a mão na massa. Tá? Então, vocês vão resolver esses dois problemas que eu discuti agora, mas num regime um pouco diferente, onde a energia é maior do que a barreira. Tá? Só para ver o que acontece nesse caso. Tá bom?